Taxa Selic subindo e agora, como que ficam os fundos imobiliários? Como que fica a renda variável no geral? Esse é o assunto do vídeo que eu quero trazer para você hoje, focando exclusivamente sobre os fundos imobiliários. O que deve acontecer com os fundos imobiliários caso a taxa Selic continue subindo? Então, antes de mais nada, solta a vinheta aí. Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Ricardo Hoffman e meu objetivo aqui é ajudar as pessoas a se tornarem investidores inteligentes, que são pessoas que não têm medo de investir, que sabem escolher os próprios investimentos sem depender do gerente do banco ou assessor de investimentos e principalmente sabe colocar o seu próprio dinheiro para trabalhar a favor dos seus objetivos, para trabalhar para você de fato e consequentemente usufruir dos benefícios que o dinheiro pode trazer para a sua vida, como por exemplo, mais tempo livre. Mais tempo para você se dedicar à sua família, mais tempo para você viajar, entre outras coisas. E no vídeo de hoje eu quero trazer para você o impacto que a alta da taxa Selic pode causar nos fundos imobiliários. Como de costume, eu vou ser simples e direto ao ponto aqui, na linha de raciocínio, para que você entenda algumas coisas primeiro, tá? Nos fundos imobiliários, nós temos basicamente dois tipos de fundos, certo? Os fundos de papéis e os fundos de tijolos. Os fundos de tijolos, por sua vez, são fundos que investem em imóveis físicos. Eles compram shoppings, lajes corporativas, hospitais, entre outros imóveis físicos. Do outro lado, nós temos os fundos de papéis. Os fundos de papéis são fundos que compram dívidas ligadas ao setor imobiliário. E anota uma coisa que é muito importante. Essas dívidas, elas são atualizadas através de algum indicador do mercado. Pode ser o CDI, pode ser a inflação através do IPCA, ou pode ser o IGPM ainda. Pode ter outros, a não ser esses três que você citou? Pode, mas é exceção. Então entenda que tem essa atualização na taxa de juros. Ainda existem os fundos híbridos, que é uma mistura entre papel e tijolo, mas eu não quero entrar no detalhe. Então você entendeu que tem os dois tipos de fundos, de tijolos e fundos de papéis. Num outro cenário, nós temos a taxa de juros que ela está voltando a subir, a famosa taxa Selic, né? O primeiro ponto que nós temos que entender e compreender é que a taxa Selic, ela só caiu a patamares em que ela foi por causa da pandemia, porque o governo precisava de certa forma estimular novamente a economia e você reduzir juros para estimular a economia é uma das soluções que mais tem um efeito rápido, digamos assim, e realmente ajudou muito a reestimular a economia ou principalmente não deixou a economia quebrar ainda mais devido aos juros baratos e consequentemente mais crédito disponível no mercado, mais dinheiro disponível no mercado. Por sua vez, a taxa Selic ela está voltando. Até ela chegar em um patamar entre 5% e 6% ao ano, ela está apenas reequilibrando o ponto que ela deveria estar, que ela não deveria nem ter saído de lá caso não houvesse a pandemia. Primeiro ponto, primeira lição que fica aqui, a taxa de juros Selic, então, ficando na casa entre 5% e 6% é normal. Nós não precisamos se preocupar ainda porque a renda variável vai cair, porque agora a renda fixa é o melhor investimento do mundo. Não. Nós vamos ter um equilíbrio novamente, tanto na renda fixa quanto na renda variável. Só que o que acontece se a taxa Selic ela acabar subindo acima de 6% ao ano, que talvez pode acontecer já no final de 2021 ou início de 2022, tá? Se isso acontecer, no meu ponto de vista, ela não vai, digamos assim, passar longe dos 6%. Vai ser 6 e pouco, no máximo uns 7%, e dificilmente eu acredito que ela passe disso. Mas se isso acontecer, como que vai ser o impacto nos fundos imobiliários? Primeiro ponto aqui é que os fundos de tijolos naturalmente eles acabam sendo mais afetados. Por quê? Porque em teoria e também na prática, a maioria dos fundos de tijolos tendem a pagar menos dividendo do que os fundos de papéis. Isso faz com que a procura por fundos de papéis aumentem, visto um dividendo maior. E ao mesmo tempo que nós temos uma taxa Selic em patamares mais altos, vai sim existir um movimento de saída de dinheiro da renda variável
migrando para a renda fixa. No entanto, nós não podemos esquecer que os fundos de papéis, como mencionado poucos minutos atrás, eu falei que eles têm as suas dívidas, os seus contratos atrelados ao CDI e à inflação, basicamente. Então, quando a taxa CDI subir, significa que os papéis atrelados ao CDI vão acabar rendendo mais, pagando mais dividendos consequentemente. Isso atrai uma busca pelos fundos imobiliários de papéis. Em contrapartida, a taxa Selic só vai ser aumentada de fato acima de 6% ao ano se a inflação disparar. Só que se a inflação disparar, principalmente o IPCA, lembra que as dívidas, os contratos dos fundos de papéis, os famosos CRIs, eles também são atrelados à inflação. Então, se o IPCA subir, vai gerar mais dividendos. Consequentemente, joga o CDI para cima, joga a taxa Selic para cima para conter a inflação. Gera mais dividendos, por sua vez, uma busca maior por fundos de papéis. Isso tende a fazer com que, no mínimo, as cotas dos fundos de papéis, mesmo subindo a taxa Selic, se mantenham na mesma proporção ou até gere uma valorização por causa da demanda dessas cotas aqui. Já os fundos de tijolos tendem a ser um pouco mais afetados. Por quê? Porque eles oferecem um dividendo menor. Isso são coisas que eu estou trazendo para vocês, são cenários que podem acontecer, principalmente visando o curto e médio prazo. No longo prazo, nós podemos sim acompanhar uma grande evolução no preço das cotas dos fundos de tijolos também, porque aí é questão de mercado, é como o mercado está evoluindo. Mas no curto e médio prazo, os fundos de papéis, os fundos imobiliários de papéis, tendem a não sofrer com a alta da taxa Selic. Por quê? Porque a alta da taxa Selic, que por sua vez é uma consequência do aumento da inflação, vai favorecer os dividendos desses fundos. Isso gera clientes querendo comprar mais esses fundos porque o dividendo está alto. Se tem mais gente querendo comprar, o preço ou aumenta das cotas ou pelo menos ele se mantém equilibrado. Então, resumindo aqui para vocês, uma provável alta da taxa Selic pode impactar negativamente a renda variável. No entanto, os fundos imobiliários de papéis, eles não vão ser tão afetados como outros ativos da renda variável. Digamos que serão ativos menos afetados, porque a alta também beneficia eles, de certa forma, nos dividendos. Isso é um ponto bem positivo para esses fundos, tá? Então, se você gostou desse conteúdo aqui, se você acha que ele fez sentido para você e acha que pode ajudar algum outro investidor, pega o link do vídeo aí e manda para algum outro investidor. E se gostou mesmo, só se você gostou, clica no joinha aí, porque isso me ajuda muito. Eu fico por aqui, um forte abraço para você e até a próxima.